Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 191. À medida que a energia natural se concentrava, o brilho carmesim de Tajitsuimi começou a se espalhar. À medida que a luz se intensificava, uma voz preguiçosa ecoou lentamente. Garoto Kazuyama, por que você está me chamando? O que é isso? Que tartaruga grande! Tajitsuimi gradualmente revelou sua forma, mas no momento em que apareceu, sua atenção foi imediatamente atraída para a enorme tartaruga à sua frente. A técnica da serpente enrolada foi concluída, e ela se anexou com sucesso a Kazuyama. Ele já havia saído do estado da técnica de fuga transparente, pois não havia mais necessidade de mantê-lo. Ei, Tajitsuimi, preciso da sua ajuda. Está vendo isso? É uma tartaruga gigante da ilha. Com sua sensibilidade à energia natural, Tajitsuimi parou um momento para observar o ambiente ao seu redor. Como Kazuyama havia dito, não era apenas uma ilha, era uma tartaruga enorme, movendo-se lentamente pelo oceano. Ao mesmo tempo, ela ficou completamente chocada ao perceber que eles estavam no meio do mar. Meu Deus, garoto Kazuyama, onde você encontrou essa tartaruga gigante? E como você chegou ao meio do oceano? Kazuyama não se deu ao trabalho de explicar. Ele apenas riu. Ok, pare de rir. Se não quiser me contar, tudo bem. Vá direto ao ponto. Por que você me chamou aqui? Ela sabia que ele tinha um motivo para convocá-la. Ela só estava curiosa para saber o que era. Tajitsuimi, esta tartaruga da ilha foi criada por Komogakuri na Terra do Relâmpago. Deu muito trabalho encontrá-la. Esta tartaruga só obedece às ordens de Kumo. Preciso que você use Genjutsu para apagar as memórias de Kumo e me tornar seu mestre. Esse era o plano de Kazuyama desde o início. Genjutsu era incrivelmente útil, mas infelizmente, embora tivesse afinidade com a técnica, ele não a conhecia. E mesmo que conseguisse, mirar em uma criatura tão colossal parecia quase impossível. Controlar uma tartaruga daquele tamanho? Isso era algo que só um Uchiha com seu Genjutsu conseguiria fazer. Controlar essa tartaruga gigante? Não será fácil. Ele é enorme, e quem sabe há quanto tempo está vivo? Você precisa entender, criaturas mais velhas têm vontades mais fortes. Posso tentar, mas não há garantia de sucesso. Tajitsuimi franziu a testa ligeiramente. Embora as técnicas de Genjutsu da caverna Rishi fossem poderosas, o tamanho do alvo tornava o desafio assustador. Hahaha, Tajitsuimi, não se preocupe. Não importa o tamanho dele, ele ainda é só uma tartaruga. Tartarugas são criaturas lentas. Acredito que você consegue. Kazuyama tinha absoluta confiança no Genjutsu da caverna Rishi. Tudo bem, então use a técnica de fuga transparente. Enquanto eu pratico o Genjutsu, você me ajuda a reunir energia. Não sei de onde você tira tanta confiança. Mas lembre-se, isto é o oceano, não a terra, e a energia natural aqui é muito mais tênue. Essa declaração imediatamente confundiu Kazuyama. A energia natural é realmente afetada pelo meio ambiente? A energia natural nasce do mundo natural. Embora uma grande quantidade de energia natural possa ser gerada sobre o mar, o cheiro forte de peixe da água do mar impede seu fluxo. O mesmo se aplica às criaturas marinhas, então a energia aqui não é tão abundante quanto em terra. Em terra, seja nas montanhas ou nos rios, a energia natural se acumula com muito mais facilidade. É por isso que preciso da sua ajuda para garantir que haja energia natural suficiente para sustentar o Genjutsu. Kazuyama sentiu ao ouvir isso, então sentou-se de pernas cruzadas novamente, retornando à técnica de fuga transparente. Arte sábia. Técnica de impressão da sombra da cobra. Uma longa cobra carmesim subiu em espiral violentamente antes de se lançar para a frente, cravando suas presas no pescoço grosso da tartaruga. Embora a pele da tartaruga fosse dura como pedra, não era páreo para a serpente formada por energia. Condensar. Enquanto Tajitsuimi lançava seu Genjutsu, Kazuyama juntou as mãos, fechando os olhos e reunindo energia natural o mais rápido possível, fazendo uso total da técnica de fuga transparente. A tartaruga gigante, agora presa na ilusão, soltou um rosnado baixo. O movimento de seu corpo enorme parou abruptamente. Dentro de sua mente, Tajitsuimi estava cercado por inúmeras serpentes enroladas. Pequena tartaruga, esqueça tudo que você conheceu e abrace a fantasia das sombras de cobra. Lentamente, ela juntou as mãos e convocou um enxame infinito de cobras longas, todas deslizando em direção à tartaruga. Minutos se transformaram em horas. Enquanto o Genjutsu persistia, Kazuyama dedicou todo o seu esforço para reunir energia natural, concentrando-se mais do que nunca. A noite caiu, e quando os últimos raios de sol desapareceram no horizonte, o Genjutsu, após várias horas extenuantes, finalmente foi concluído. Ufa, estou exausto. Não é de se admirar que essa tartaruga tenha vivido tanto tempo, controlá-la foi extremamente exaustivo. Tajitsuimi demonstrou um raro sinal de fadiga quando a forma de Kazuyama reapareceu na ilha da tartaruga. Quem disse que não foi exaustivo? Já faz horas. Eu nem tinha certeza se ia dar certo. E então, Tajitsuimi, como foi? Apesar do cansaço, Kazuyama foi rápido em perguntar, isso era crucial para seus planos. Mas suas preocupações eram desnecessárias. Tajitsuimi deu um sorriso confiante, com a voz suave e satisfeita. Claro que funcionou. Afinal, eu, Tajitsuimi, cuidei disso pessoalmente. Usei Genjutsu para imprimir sua imagem na mente desta tartaruga usando sombras de cobra. Ao mesmo tempo, apaguei todas as suas memórias anteriores. Em outras palavras, esta tartaruga esqueceu completamente de como. De agora em diante, você é a única pessoa que ela reconhece. Perfeito. Absolutamente perfeito. Kazuyama riu de alegria, a tartaruga da ilha era dele. Só dele. Assim que ele estava se deleitando de alegria, um aviso familiar do sistema soou de repente. Jin.
Foi detectado que durante a guerra de Komogakure, o exército se infiltrou nas linhas inimigas e roubou o recurso estratégico especial, Genbu. Isso é altamente inapropriado. Enquanto outros arriscavam suas vidas no campo de batalha, você se apoderou da preciosa tartaruga da ilha de Komogakure. Como recompensa especial, sua técnica de invocação, Rashon, foi aprimorada para Rashon triplo. Observação: pode ser aprimorada mais uma vez. Felicidade em dobro. Como assim felicidade em dobro? Garoto Kazuyama, tudo o que fizemos foi hipnotizar uma tartaruga da ilha. Por que você está tão eufórico? Tajitsuimi olhou para ele, quase rindo até a loucura, e não conseguiu evitar ficar um pouco sem palavras. Ela não tinha ideia do quanto isso significava para ele. Tem uma garotinha aqui? Garoto Kazuyama, você sequestrou alguém? Kazuyama conteve o riso, só agora ele se lembrou de que ainda havia outra surpresa esperando por ele. Capítulo 192. Pare com isso, eu sou uma boa pessoa. Acho que realmente não sou uma boa pessoa. Kazuyama queria se defender, mas quando pensou em suas ações teve que admitir, ele não era exatamente um santo. Você também percebe isso? Isso é raro. Lembro-me de quando alguém chegou à caverna Rishi pela primeira vez, agindo com arrogância e dizendo que não precisava de poder. E agora? Todos os dias você me convoca para coisas inúteis. Nossa, diante das provocações de Tajitsuimi, Kazuyama só conseguiu sorrir desamparadamente. Diga-me, qual é a história dessa garota? Se ela pôde ser atraída por você, ela deve ser extraordinária. A intuição de Tajitsuimi era aguçada, e Kazuyama não conseguiu evitar um sorriso irônico. Você se lembra do Jinchiki do 8 caudas que você viu no esconderijo de Kumo? Tajitsuimi assentiu. A destruição e o poder bruto da fúria do 8 caudas ainda estavam frescos em sua mente. Então, enquanto ela olhava para a garota adormecida à sua frente, seus olhos se arregalaram em compreensão. Essa garotinha não pode ser uma Jinchiki também, pode? Hehehehe, você acertou, Tajitsuimi. Kazuyama sorriu maliciosamente, e sua expressão deixou Tajitsuimi sem palavras. Ela ficou tão atordoada que não sabia como responder. Era mesmo Jinchiki. Esse pirralho tinha sequestrado um Jinchiki, junto com esta enorme tartaruga da ilha que Como havia criado. Por um momento ela se perguntou se Kazuyama havia perdido o juízo. Ele acabou de saquear todos os bens mais valiosos de Kumo? Quando o pensamento se instalou, ela lançou um olhar penetrante para ele. Não me olhe assim. Você tem razão. Essa jovem é de fato uma Jinchiki e a hospedeira do Duas Caudas. E sim, eu a sequestrei de Como. E eu também sequestrei esta tartaruga da ilha. Com isso, Kazuyama soltou outra risada alta. Tajitsuimi ficou sem palavras por um longo tempo. Esse garoto era completamente louco. Ele realmente entrou sorrateiramente em Kumo e roubou os Jinchiki deles bem debaixo do nariz deles. Kazuyama, você é louco. É um Jinchiki, uma bomba relógio ambulante. Como você pôde trazê-la para fora? Posso ajudá-lo com a tartaruga da ilha, mas os Jinchiki... Não foi surpresa que ela tenha reagido dessa forma. Qualquer um ficaria chocado ao ouvir algo assim. Isso era uma loucura. Se o Kumo descobrisse, seria um desastre absoluto. Do que você tem tanto medo? Você não consegue viver sem ficar um pouco louco. Enquanto seu genjutsu resistir e Como não conseguir rastrear a tartaruga da ilha, eles não poderão fazer nada. Farei a tartaruga da ilha nadar para o sul, passando pela Terra do Fogo, completamente fora do alcance de Como. Quanto aos Jinchiki, bem, deixe-me apresentar-me adequadamente. Princesa Serpente da Caverna Rishi, Tajitsuimi. Eu sou Kazuyama Jack, o Jinchiki das 7 caudas. Pela primeira vez, Kazuyama revelou abertamente sua identidade como Jinchiki. Como detentor do contrato da Caverna Rishi, ele tinha um certo nível de controle. Afinal, nem qualquer um tinha acesso à Caverna Rishi. O pergaminho do contrato estava em suas mãos, ninguém poderia entrar a menos que ele permitisse. O que? Isso não foi apenas uma surpresa, foi um choque. Como a princesa serpente da caverna Rishi, Tajitsuimi entendia exatamente que tipo de existência as bestas com cauda eram. Não importa qual fosse, uma besta com cauda era uma força de terror extremo, algo que até mesmo praticantes de senjutsu como ela mal conseguiam enfrentar. Calma, Tajitsuimi. Shei, me dê um pouco de chakra. Kazuyama deu um leve sorriso. Embora estivesse usando a técnica da serpente enrolada, se Shei quisesse, seu poder poderia se manifestar ao mesmo tempo. Essa era a base de um Jinchiki perfeito. Afinal, o passo mais difícil era se convencer de que a besta com cauda dentro de si era realmente sua aliada. E vem. O modo de pelagem externa da besta com cauda não é suficiente? Devido à presença de energia natural, Shei não ousou liberar muito chakra. Ele forneceu apenas o suficiente para sustentar uma camada externa de chakra. Uma onda de poder explodiu de Kazuyama, e uma camada de chakra vermelho claro envolveu seu corpo. Este é o chakra da besta com cauda. Você é realmente um Jinchiki? Com os efeitos combinados do revestimento de chakra da besta com cauda e do modo sábio, Kazuyama agora parecia um dragão vermelho em forma humana, majestoso, mas irradiando uma pressão aterrorizante. Sério. Quanto ao meu parceiro Shei dos 7 caudas. Shei é o nome dos 7 caudas. Ele é meu amigo. E eu? Você já ouviu falar de um Jinchiki perfeito? Pois é isso que eu sou. Kazuyama sorriu para o atordoado Tajitsuimi, sua presença exalando força bruta. Você realmente conseguiu esconder isso do sábio da cobra branca e de nós. Nem mesmo o senjutsu do sábio da cobra branca percebeu que você era um Jinchiki. Você é um demônio? Tajitsuimi ficou sem palavras. O fato de o detentor do contrato da caverna Rishi também possuir uma besta com cauda era incompreensível. Nada demais. Como Rokudenashi, é natural ter mais de um trunfo. Lentamente o chakra de Shei diminuiu, e Kazuyama retornou à sua aparência habitual do modo sábio. Tajitsuimi, estou te contando isso porque te considero minha amiga, junto com Tagoriimi e Ishikishimaimi, é claro.
Como sucessores da caverna Rishi, vocês são meus apoiadores, e é por isso que confio meus segredos a vocês. Tajitsuimi estremeceu por um momento, mas rapidamente recuperou a compostura. Tanto faz. O fato de você ser um Jinchuriki não muda seu direito de herdar o legado da caverna Rishi. Estou um pouco surpreso. Cheio de 7 caudas, hein? Uma existência aterrorizante. Ao ouvir a avaliação de Tajitsuimi, Shei não pôde deixar de sorrir. Elogios eram sempre bons. Como um Jinchuriki, sequestrar outro Jinchuriki não é grande coisa para mim. Pretendo treiná-la para se tornar uma Jinchuriki perfeita, assim como eu. A organização Akatsuki Madara, Zetsu Negro, Kaguya, ele precisava se preparar para o futuro. Enquanto permanecesse vivo, Zetsu Negro não teria chance de ressuscitar Kaguya. Só garanta que o Como nunca descubra. Se descobrirem, a vila inteira vai te caçar. Não se preocupe, tartaruga velha. Vá para o sul. Com o genjutsu de Tajitsuimi em ação, a enorme tartaruga agora obedecia aos comandos de Kazuyama. Lentamente a tartaruga da ilha mudou seu curso em direção aos mares do sul, exatamente como ele havia instruído. Kazuyama sentiu satisfeito. Tajitsuimi, muito obrigada. De agora em diante, esta ilha é minha. Como recompensa, quero 2 cestas de amoras de cobra. Já acabei com as últimas. Certo, vou comprá-los para você assim que voltar para a vila. Capítulo 193. Depois de resolver o assunto com a tartaruga da ilha, Tajitsuimi aceitou o pagamento de 2 cestas de amoras de cobra e foi embora satisfeita. Com a técnica da serpente enrolada completa, os padrões de cobra vermelha no corpo de Kazuyama desapareceram. Kazuyama, você tem certeza de que não tem problema revelar nossa situação desse jeito? Não se preocupe, Shei. A caverna Rishi não pertence a ninguém em particular. E embora aquelas princesas serpentes não sejam exatamente boas pessoas, eu também não sou uma boa pessoa. Ok, você está no comando. Mas se vamos morar nesta ilha da tartaruga, deixe-me sair e me divertir com aqueles brinquedos quando não estiver ocupado. Aliás, o garoto já acordou, só fingindo dormir. Kazuyama não estava muito preocupado. Ele já havia considerado essa possibilidade. No entanto, o fato de Yujito ter acordado foi inesperado. Parecia que haveria algo para resolver em breve. A ilha da tartaruga já se mudou para o sul, conforme planejado. Vamos morar aqui por um tempo. Não há pressa para voltar para a aldeia. Afinal, eu pedi licença oficial. Como ele havia dito, ele pretendia ficar na ilha tartaruga por enquanto. Yujito, por outro lado, exigiria muito trabalho. Já que você está acordado, pare de fingir pirralho. Ei, você realmente acha que eu não percebi? Kazuyama zombou de Yujito caído no chão. Ao ouvir essas palavras, ela imediatamente se sentou, com o rosto cheio de cautela. Quem é você? Onde é isso? Você é realmente um Jinchuriki. Uma voz jovem e infantil soou, atingindo-o com uma tripla interrogação. Ao ver a expressão cautelosa no rosto dela, Kazuyama riu baixinho. Com um aceno casual, um cristal quadrado apareceu instantaneamente. Ele colocou-o no chão e sentou-se em cima dele. A visão fez Yujito arregalar os olhos. Apesar de ter sido implantada com 2 caudas, ela ainda não havia se tornado uma ninja completa. Ela ainda era muito jovem. Kazuyama já havia guardado seu protetor de testa de Konoha há muito tempo. Como oficial de inteligência, usá-lo o tempo todo seria muito chamativo. Quem sou eu? Meu nome é Kazuyama. Sou um Jinchuriki, assim como você, mas o meu é o 7 caudas. Yujito, você não está mais em Kumogakure. Esta é a ilha da tartaruga, meu território. Por um futuro próximo você viverá aqui. Yujito estudou Kazuyama cuidadosamente, olhando ao redor com descrença. O que você quer me sequestrando? Será que pode ser o 2 caudas? Como filha de Como, mesmo não sendo uma ninja ainda, ela entendia a importância de uma besta com cauda. Se alguém a havia capturado, tinha que ser por causa de Matatabi. Ei, eu não sou muito bom com crianças. O que você quer dizer? Não vale a pena morrer por Como. Foi por isso que eu te resgatei. Você deveria me agradecer. Como Jinchuriki, entendo muito bem a sua situação. Acredite, seguir-me é um destino muito melhor do que ficar em Kumogakure. Kazuyama zombou com o rosto cheio de desdém. Só de pensar no que o irmão Relâmpago tinha feito com ele foi o suficiente para azedar seu humor. E também, não continue chamando-a de 2 caudas. O 2 caudas dentro de você tem um nome, certo? Matatabi. Kazuyama lentamente retirou o sorriso antes de gritar com Yujito com todas as suas forças. No segundo seguinte, os olhos de Yujito se transformaram em pupilas verticais, seus cabelos ficaram em pé e chamas azuis com padrões intrincados irromperam de seu corpo. Miau! Um grito alto e selvagem escapou de repente da boca de Yujito. Ao ver isso, Kazuyama murmurou. Ela ficou furiosa? Não parece um ataque de fúria. Parece que Matatabi assumiu o controle do corpo novamente. O chakra pertencente a Matatabi rugiu, como se um vulcão tivesse entrado em erupção. Uma pequena forma semelhante a uma montanha começou a emergir. Num piscar de olhos, Matatabi revelou sua forma completa, suas 2 pupilas brilhantes de fera fixadas em Kazuyama. Ei Matatabi, você está ouvindo? Shei, use um pouco de chakra para fazê-la sentir isso. Diante da besta com cauda totalmente manifestada, Kazuyama sabia que era melhor ser cauteloso. Ótimo! O manto externo da besta com cauda deve bastar. Assim que Matatabi sentir meu chakra, ela com certeza vai se acalmar. Kazuyama não tinha certeza de onde Shei tirou tanta confiança, mas escolheu confiar nele, afinal, Shei não deixaria que ele fosse morto. Uma capa de chakra com uma única cauda e asa se formou ao redor de Kazuyama enquanto ele voava diretamente na frente de Matatabi. Ei Matatabi, você pode me ouvir? Rugido. Miau. Um rugido ensurdecedor misturado ao miado de um gato fez Kazuyama voar para trás. O cheiro dos 7 caudas.
Humano, você é o Jinchuriki dos 7 caudas? Uma voz feminina cheia de dúvidas saiu da boca de Matatabi. Kazuyama sabia muito sobre as bestas com cauda, mas Matatabi, apesar de estar envolto em chamas, era conhecido por ser um dos mais gentis e educados. Sim, Shei é meu parceiro. Quanto a você, Matatabi, este é nosso primeiro encontro. Eu sou Kazuyama. Ele sorriu, incapaz de tirar os olhos do enorme felino à sua frente. Por que você sabe nossos nomes? Quem exatamente é você? Matatabi estreitou os olhos, com suspeita clara em seu olhar. Foi chocante que alguém a chamasse pelo nome, afinal, somente o Rikude Sennin conhecia os nomes das 9 bestas com cauda até agora. Eu sou o Jinchuriki de Shei. Eu não sei apenas o seu nome e o de Shei, eu também sei os nomes das outras bestas com cauda. Você não está curioso para saber quem eu sou? Para simplificar, sou eu quem está destinado a lidar com vocês, bestas com cauda. Não fique nervoso. Se as coisas ficarem muito difíceis, posso pedir para Shei vir até você. Shei, encantado com isso, imediatamente expressou seu desejo de se transformar em sua forma completa, mas Kazuyama rapidamente o conteve. Ele ainda queria convencer o próprio Matatabi, sem dar aquele passo final. Matatabi ponderou por um longo momento antes de lentamente reunir seu chakra e se acomodar em uma posição confortável. Nunca pensei que existiria alguém como você. Nossos nomes só eram conhecidos pelo Rikude Sennin. Mas vendo como você e Shei interagem, vocês dois realmente se dão bem. Lembranças das palavras do Rikude Sennin surgiram na mente de Matatabi. Uma besta com cauda e um humano podem realmente se tornar amigos? Shei realmente teve sucesso. Por um momento, ela pensou em sua própria Jinchuriki, Yujito, uma jovem garota com um coração forte. Ela viu perseverança naquela garota. Essa força impediu Matatabi de correr solto por tanto tempo. E agora ela estava curiosa para ver até onde Yujito poderia ir. Capítulo 194. Haha, claro. Estou com Shei há alguns anos. Nosso relacionamento é muito harmonioso. O termo Jinchuriki perfeito me cai perfeitamente. Matatabi assentiu enquanto observava Kazuyama, que estava vestido com uma capa de chakra da besta com uma cauda aparecendo por trás. A maneira casual como ele usava o chakra deixava claro que ele sem dúvida havia formado uma relação cooperativa, ou talvez algo ainda mais profundo, com a besta com cauda dentro dele. A propósito, onde estamos? No mar, e sob nossos pés está uma tartaruga da ilha. Tartaruga da ilha? Uma tartaruga gigante? Sim, uma tartaruga gigante criada por Komogakure, mas de agora em diante, ela é minha. Matatabi balançou a cabeça, sua voz cheia de desamparo. Você foi até Komogakure e roubou? Você não só sequestrou meu Jinchuriki, como também roubou uma tartaruga enorme. Vocês, humanos, podem ser bem maus. Tipo Shei nesse aspecto. Antigamente, Shei usava seu pó de escamas para pregar peças o tempo todo. Ah, o que foi que o Kazuyama acabou de ouvir? Alguma sujeira sobre Shei? Ele nunca imaginou que esse grande inseto tivesse um passado travesso. Isso deve ser o destino. Tanto o Jinchuriki quanto a besta com cauda estão completamente podres. Ei, Matatabi, como você pode dizer essas coisas? Kazuyama, estou te dizendo, eu definitivamente não fiz isso. Não, espere. Eu vou fazer isso. Preciso colocá-la no lugar. Shei ficou indignado. Ter seu passado exposto daquela forma era insuportável. Ele tinha orgulho de adulto. Está tudo bem, eu não me importo. Shei, você deveria dar um tempo. Não, eu me importo. Eu cuido disso. Incapaz de persuadir Shei do contrário, Kazuyama assentiu relutantemente. Afinal, nem todo encontro entre bestas com cauda precisava terminar em luta. E dada a natureza gentil de Matatabi, ele pôde concordar com a decisão de Shei. Matatabi, Shei quer falar com você. O manto de chakra que envolvia Kazuyama desapareceu instantaneamente. No segundo seguinte, 2 asas enormes brotaram de suas costas e o envolveram. Então, Shei fez sua aparição. Há quanto tempo, Matatabi? Tanto Matatabi quanto Kazuyama ficaram sem palavras. Eu desisto, Shei. Eu realmente desisto. Como você ficou assim? Se eu soubesse, nunca teria deixado você sair. Dignidade. Este Shei tinha acabado de jogar toda a sua dignidade fora. Shei, você pode agir normalmente pelo menos uma vez? Ei. Matatabi olhou para Shei, que agora estava voando pelo ar, circulando ao redor dela. Um estranho desconforto tomou conta dela. Já faz um tempo, não é? Sabe, é só você. Se fosse qualquer um dos outros, eu já teria acertado ele com uma bijudama. Principalmente aquele cara, o Giki, que fica cuspindo tinta o dia todo. Tão irritante. Shei não ficou nem um pouco envergonhado. Na verdade, ficou emocionado. Shei, é assim que você age com aquele garoto? O relacionamento de vocês é realmente como ele disse? Embora sentisse alívio ao rever um velho amigo, Matatabi ainda estava cética sobre as alegações de Kazuyama. Afinal, a relação entre humanos e bestas com cauda era tensa há gerações. Ela não conseguia confiar tão facilmente. O garoto Kazuyama estava certo. Ele e eu somos realmente amigos. Matatabi, vou te dizer uma coisa. Se não fosse por esse garoto, eu ainda estaria trancado em uma caverna escura. Eu me diverti muito nos últimos anos com a empresa dele. Ao ouvir a sinceridade nas palavras de Shei, Matatabi assentiu. Se ele disse isso, então o que Kazuyama alegou provavelmente era verdade. Um toque de inveja passou pela expressão dela. Nunca pensei que de nós 9, você seria o primeiro a alcançar o que o velho Rikude chamava de amizade. Está realmente além das minhas expectativas. Sempre pensei que seria o primeiro. Ela suspirou. Entre as 9 bestas com cauda, ela se considerava a de melhor temperamento. Shei podia não ser temperamental, mas tinha uma veia travessa, e de alguma forma, ele havia encontrado um amigo primeiro. Sou eu. Se fosse Shukaku ou Kurama, os Jinchuriki deles já estariam mortos. O temperamento deles é o pior. Matatabi concordou com a cabeça.
Tanto Shukaku quanto Kurama tinham pavios notoriamente curtos, especialmente Kurama. Apesar de ser o mais forte, ele também era o mais agressivo. A ideia de ele ter um amigo? Impossível. Matatabi, convença seu Jinchuriki a seguir Kazuyama. Embora ele seja um sujeito ardiloso e dissimulado, ele não é uma má pessoa. Com ele, seus Jinchuriki estarão seguros, e terão um futuro muito melhor. Shei não havia esquecido sua missão. Ele precisava tranquilizar Matatabi. Se conseguissem embarcar a besta com cauda primeiro, os Jinchuriki o seguiriam. Uma abordagem dupla produziria os melhores resultados. Ruim? Dá para ver. Você também não está muito melhor. Caso contrário, você não teria invadido Komogakure, sequestrado meu Jinchuriki e roubado uma tartaruga da ilha. Tudo bem, vou voltar. Quanto a Yujito, deixe que Kazuyama a convença pessoalmente. Matatabi espreguiçou-se um pouco antes de se preparar para retornar à sua forma Jinchuriki. Shei, num tom excessivamente alegre, respondeu. Certo, acredito que aquela garotinha fará a escolha certa. Então, ambas as bestas com cauda se destransformaram ao mesmo tempo. No entanto, a diferença foi gritante. Kazuyama pousou firmemente no chão, enquanto Yujito caiu em sono profundo novamente. A diferença entre eles era óbvia. Um deles era um Jinchuriki perfeito. A outra era apenas uma criança, recém-criada com sua besta com cauda. Não havia comparação. Ela adormeceu? Não se preocupe, estou com um pouco de fome. Vamos comer primeiro. Kazuyama pegou Yujito e cuidadosamente a colocou no chão. Liberação de cristal, técnica do clone de cristal de Jade. Para garantir a segurança de Yujito e coletar alimentos, ele criou 10 clones de cristal deixando um para trás como guarda. O restante dos clones e sua versão original avançaram para a floresta. Não demorou muito para que ele retornasse, arrastando atrás de si um búfalo do tamanho de uma casa. Um búfalo desse tamanho deve durar alguns dias. Depois de dispensar seus clones, Kazuyama olhou para a clareira e sorriu. Liberação de cristal, criação de casa. Num instante, o cristal se condensou e uma casa transparente totalmente formada emergiu. Olhando fixamente para sua obra, ele soltou um pequeno suspiro. Minha liberação de cristal é ótima em todos os sentidos, exceto pela cor. Minha casa parece a roupa nova do imperador, é muito brilhante. Capítulo 195. Kazuyama Jack rapidamente acendeu uma fogueira para fazer churrasco, transformando-se em um mestre de piquenique em um instante. O enorme búfalo de água à sua frente era como carne bovina disposta sobre uma tábua de corte, aguardando o corte preciso da lâmina asa de cristal. Ele acendeu o fogo, adicionou óleo, espere não. Primeiro cortou a carne em pedaços, espetou-os e colocou-os sobre a fogueira. Enquanto as chamas lambiam a carne, o som crepitante enchia o ar. Kazuyama enfiou a mão no manto e tirou um pergaminho. Com um movimento rápido, vários condimentos apareceram no chão, sal no centro, cominho ao lado, e logo o rico aroma da carne grelhada impregnou o ambiente. Engolindo a saliva, Kazuyama se elogiou presunçosamente. Minhas habilidades são de primeira. Paciência é a coisa mais inútil. No futuro, não vou abrir apenas uma loja com a Pakura, vou ganhar uma fortuna. Enquanto isso, na sala de cristal onde Kazuyama a deixará, o nariz de Yujito se contraiu. O aroma sedutor invadiu seus sentidos, despertando-a do sono. Milímetro cheira tão bem. Atraído pelo cheiro irresistível, Yujito acordou lentamente e inconscientemente se moveu em direção à fogueira. Você acordou, Kazuyama comentou, olhando para ela. Parece que você está com fome. Bem, nenhuma surpresa, você dormiu por tanto tempo. Mas Yujito o ignorou completamente. Seu olhar estava fixo nos espetos sobre o fogo, o aroma inundando suas papilas gustativas, fazendo-a salivar incontrolavelmente. Kazuyama estalou a língua. Me ignorar? Tudo bem, então morra de fome. Ele deu uma grande mordida na carne assada, saboreando o suco que escorria. Essa visão deixou Yujito atordoado. Eu também quero um pouco. Ela exigiu. Não, eu quero um pouco. Não é não. Kazuyama deu um sorriso travesso, recusando-se a entregar qualquer coisa. A garotinha, já faminta, ficou ainda mais desesperada. Quando sua frustração atingiu o ápice, seus olhos ficaram vermelhos, cheios de lágrimas. Tudo bem, não chore. Se o duas caudas dentro de você começar a me culpar, vai ser muito trabalhoso. Com um suspiro, ele finalmente lhe entregou um espeto de carne. Yujito, ainda furiosa, agarrou-o, com as bochechas coradas enquanto o encarava. Mas a fome venceu rapidamente e ela mergulhou, devorando a carne em grandes mordidas. Coma mais devagar, tá? Se as pessoas vissem isso, iam pensar que eu estava te maltratando, provocou Kazuyama. A carne era saborosa e farta. Mesmo depois de uma porção generosa, Kazuyama se sentiu satisfeito. Mas, surpreendentemente, Yujito comeu ainda mais do que realmente comeu, o que o deixou um pouco atordoado. Ele suspirou por dentro. Toda mulher tem potencial para ser uma gourmet, né? Uma vez satisfeito, Yujito caiu no chão com uma expressão feliz. Tão bom, ela murmurou. Desde que fora levada por Kazuyama, ela não comia há dias. Se não fosse pelo chakra de Shei mantendo seu corpo ativo, ela poderia ter morrido de fome há muito tempo. Esse mesmo chakra provavelmente era o único motivo pelo qual ela não havia desmaiado de tanto comer. Aqui, beba um pouco de água. Você não deveria comer tanta carne de uma vez, disse Kazuyama, entregando-lhe um tubo de bambu cheio de água limpa. Quanto a onde ele conseguiu a água? Havia uma cachoeira na Ilha da Tartaruga, um lugar que supostamente ajudava os Jinchuriki a purificar seus corações e mentes. Kazuyama já havia explorado a localização. Me diga, por que você me sequestrou? Eu sou um ninja de Komogakure. Yujito já sabia da situação, mas não era de desistir. Mesmo que tivesse sido sequestrada, ela não abaixaria a cabeça. Oh, que teimoso. Mas você nem é ninja, né? Por que não pega seu protetor de testa de Komogakure e me deixa dar uma olhada? Rogue Ninja, quantos anos você tem? Diante do ridículo, o rosto de Yujito ficou vermelho novamente, mas ela não tinha como argumentar, pois ainda não era uma ninja. Mas ela se recusou a aceitar.
Ela se recusou a aceitar completamente. E o homem à sua frente, seu sorriso irônico era irritante. Você quer mesmo me bater? Tis, é uma pena que você não possa me vencer, ele provocou. Sem mencionar que você não pode me vencer, nem mesmo 2 caudas dentro de você consegue me vencer. Porque eu sou igual a você, um Jinchuriki. E não um Jinchuriki qualquer, sou um Jinchuriki de 7 caudas e sei voar. E o Jito de repente se lembrou de que o cara à sua frente também era um Jinchuriki. Mas naquele momento, o 2 caudas dentro dela ficou furioso, fazendo-a cair em um sono profundo. Agora que ela pensava nisso, fazia sentido. Afinal, ele havia sobrevivido à fúria das 2 caudas e ainda estava sentado na frente dela. Uff, e daí? Então você vai me seguir de agora em diante. Quanto a Komogakure, esqueça, você não vai voltar. E o Jito estava ficando louco. Por quê? Por que você me capturou? Por causa do 2 caudas dentro de mim. De qual vila você é? Observar a frustração dela só o fez sorrir ainda mais. Mas por trás daquele sorriso, sua expressão gradualmente se tornou séria. Não importa quem eu sou. O que importa é que eu te capturei. E sim, foi pelo bem do 2 caudas dentro de você. E garoto, lembre-se de uma coisa. Bestas com cauda têm nomes. O nome dela é Matatabi. Bestas com cauda têm nomes? Isso era real? E o Jito o encarou, o rosto estranhamente sério. Ele não estava mentindo. Quanto ao meu propósito. Como Jinchuriki, você só precisa me seguir de agora em diante. Esta tartaruga da ilha é meu acampamento base. Há muitas coisas que não posso lhe contar ainda, mas vou lhe contar isto. Como Jinchuriki, nossa situação é muito perigosa. Se não nos unirmos, seremos derrotados um por um e depois massacrados. E o Jito olhou para ele com desdém. Jinchuriki em perigo? Tirando a instabilidade de suas próprias bestas com cauda, eles eram praticamente invencíveis. Ninguém se comparava ao poder de uma besta com cauda. A única coisa capaz de enfrentar uma besta com cauda era outra besta com cauda. Mesmo a pessoa mais forte de cada vila, os Kaji, precisava ser cautelosa ao enfrentar uma. Ela ainda não conseguia controlar Matatabi, mas ainda era arrogante porque possuía muito poder. Que absurdo! Quem ousaria tocar nela? Tudo bem se você não acredita em mim, disse ele. Você não pode sair daqui de qualquer jeito. Esqueça Komogakure no futuro. Uma vila como essa não merece sua lealdade. Embora Komogakure tratasse bem seus Jinchuriki, todos os Jinchuriki sofriam os olhares frios e o tratamento especial dos aldeões. Se não fosse por Killer Bee e o Jito se provando através de sua força bruta, a situação deles não teria sido muito diferente. De jeito nenhum. Preciso voltar para a vila. Eu provarei meu valor com minha própria força. Ela não conseguia aceitar nada do que ele dizia. Ele não se importava. Ela não iria a lugar nenhum. Havia tempo de sobra para ela mudar de ideia. Certo, chega por hoje. Começo a treinar você amanhã. Prepare-se, pirralho. Estou lhe dizendo, sou um sensei qualificado. Observando seu sorriso irônico, e o Jito bufou com desdém. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. No dia seguinte, quando o sol estava nascendo, e o Jito levou Kazuyama para a floresta. Garoto, qual era sua intenção original ao querer se tornar um ninja? E o Jito ficou momentaneamente surpreso com a pergunta. Intenção original? Eu queria me tornar forte e ser reconhecido pelas pessoas da aldeia. Kazuyama bufou com desdém ao ouvir isso. Qual o sentido de olhares de adoração quando você é apenas uma criança? Você acha que o reconhecimento vai encher seu estômago? Você consegue comer? Seja mais prático, garoto. Tornar-se forte é questão de sobrevivência. Quando você tem força, você pode aproveitar a vida. Claro, crianças são crianças. Já que você ainda não sofreu uma lavagem cerebral completa da vila, deixe-me mudar sua maneira de pensar. Diante dos pensamentos ingênuos de Jito, ele zombou. As crianças neste mundo eram todas tão simplórias, e ele não suportava isso. Já que ele a havia capturado, ela teria que segui-lo dali em diante. Uff, você também é um ninja, então não é leal à sua aldeia? Leal à aldeia? O que isso tem a ver com aproveitar a vida? E o Jito ficou atordoado com suas palavras. A vila é apenas uma parte da nossa sobrevivência. Agora vamos começar a treinar. Já que você não quer me obedecer, eu vou fazer você obedecer. Já planejei tudo. De manhã, treinaremos seu corpo. À tarde, trabalharemos sua conexão com Matatabi. Somente quando você conseguir se comunicar com Matatabi em um nível básico é que será considerado iniciado. Assim que ele terminou de falar, Kazuyama imediatamente começou a treiná-la. O treinamento físico era simples. Apenas correr. Mais rápido. Se você quer se tornar um ninja, como pode fazer isso sem um bom físico? Há quanto tempo estamos correndo? Você é um covarde, levante-se e continue. E o Jito havia treinado duro antes, mas agora ela percebeu o quão fácil seu treinamento anterior tinha sido. Embora Kazuyama apenas lhe dissesse para correr, ele a pressionava constantemente. Ela não sabia o que ele estava fazendo, mas coisas estranhas continuavam aparecendo no chão, forçando-a a ficar alerta ou correr o risco de tropeçar. E se ela caísse, Kazuyama lhe daria uma surra de galho. Idiota! Não bata na minha cabeça. Acredite em mim, eu vou te matar. E o Jito, que havia sido atingida na cabeça mais uma vez pelo galho, perdeu completamente a paciência e rugiu como um pequeno tigre. Em resposta, Kazuyama apenas riu, e seus movimentos ficaram ainda mais rápidos. O treinamento da manhã passou rápido, e o Jito estava tão exausta que caiu no chão, ofegante. Garoto, você não é demais? Por que você não consegue aguentar só uma manhã de treinamento? Garoto, você ainda tem um longo caminho a percorrer. Quando você passar no teste de aptidão física, considerarei lhe ensinar ninjutsu. E o Jito nem se deu ao trabalho de responder. Ela estava cansada demais para se importar. Quando Kazuyama estava prestes a dizer algo mais, um aviso repentino do sistema o interrompeu. Jin,
Detectado. O filho do Raikage retornou à Terra do Relâmpago, apenas para ser perseguido implacavelmente por credores por uma dívida exorbitante de 500 milhões de RY. Ao ver o extrato do empréstimo, tossiu sangue e desmaiou no local. As ações do anfitrião foram realmente ultrajantes. Como recompensa especial, a técnica de invocação Rashomon foi aprimorada para Rashomon quíntuplo. Nota, este é o nível mais alto. Ao ouvir essa recompensa, Kazuyama quase caiu na gargalhada. Seu desgraçado do você finalmente teve o que merecia. Trabalhou tanto só para conseguir um empréstimo, e agora está se afogando em dívidas. Que legal, que legal. E ainda não tinha acabado. Quando ele descobriu que o Jinchuriki de 2 caudas havia sumido e que a tartaruga da ilha havia desaparecido, será que ele conseguiria sobreviver ao choque? No entanto, essa notificação também deixou Kazuyama confuso. Se o quarto Raikage havia retornado à Terra do Relâmpago, isso significava que o terceiro Raikage estava morto e Komogakure havia se retirado completamente da terceira grande guerra ninja. As batalhas que se seguiram só se tornariam mais trágicas. Se eu pudesse, adoraria ficar na Ilha da Tartaruga para sempre. Mas infelizmente não posso. Ainda preciso voltar para Konoha. Ei, do que você está rindo? Eu te fiz uma pergunta. Que ninjutsu você pode me ensinar? A explosão repentina de Yujito tirou Kazuyama de seus pensamentos. O que você disse? Yujito olhou para ele com uma expressão confusa antes de cerrar os dentes e repetir. Eu perguntei a você. Que ninjutsu você pode me ensinar? Ninjutsu? Kazuyama olhou para ela. Você é um Jinchuriki. Precisa mesmo aprender ninjutsu? Não seria melhor criar suas próprias técnicas usando o poder da sua besta com cauda? Por exemplo, as chamas de Matatabi são extremamente poderosas. Você pode usar esse fogo para desenvolver seu próprio ninjutsu. Lembre-se, o ninjutsu que melhor se adapta a você é aquele que você mesmo desenvolve. Por exemplo, liberação de cristal, vincular. No momento em que terminou de falar, Yujito de repente percebeu que seus pés estavam envoltos em uma camada desconhecida de cristal. Num instante, ela perdeu a capacidade de se mover. O que é isso? O poder dos 7 caudas? Kazuyama balançou a cabeça. Esta é a minha Kekkei Genkai. Explicarei para você mais tarde. Por enquanto, concentre-se em fortalecer seu corpo. Seja você um Jinchuriki ou um Chunin, sua força física é o que lhe permite ficar mais forte. Sem uma base sólida você não consegue realizar nada. Chega por enquanto. Vamos comer. Depois do almoço te levo para algum lugar. Depois de terminar a refeição, Kazuyama e Yujito caminharam em direção às cachoeiras da verdade. Para controlar perfeitamente uma besta com cauda, era preciso superar tanto a si mesmo quanto a própria besta. O mais importante era ver a besta com cauda como uma amiga, não como uma oponente ou uma ferramenta. Kazuyama, no entanto, era uma exceção. Graças ao seu sistema, ele tinha um vínculo direto com Shei e não precisava treinar com a besta com cauda. Por outro lado, Yujito precisava mesmo. Ela ainda era uma novata que havia se tornado uma Jinchuriki recentemente. As cataratas da verdade seriam úteis para ela. Dito isso, já que ele já estava ali, Kazuyama decidiu que poderia muito bem tentar as cataratas da verdade. Afinal, essa cachoeira pode revelar o lado sombrio de uma pessoa. Ele estava bastante curioso sobre como era seu lado sombrio. Onde é isso? As cataratas da verdade. Elas mostrarão seu lado sombrio. Yujito lançou-lhe um olhar cético. Qual o sentido de ver meu lado negro? Se você enfrentá-lo, derrotá-lo e fortalecer seu coração, você terá a chance de fazer as pazes com Matatabi. Só então você se tornará um Jinchuriki perfeito, como eu. Kazuyama falou calmamente. Afinal, ele era um Jinchuriki perfeito, alguém ainda mais completo que os outros. Mas suas palavras só fizeram Yujito ficar ainda mais indiferente. Era óbvio que ela não acreditava nele. Capítulo 197. Você diz que é o Jinchuriki perfeito, e isso torna isso verdade? Então me diga, o que significa ser um Jinchuriki perfeito? Yujito cruzou os braços com uma expressão cheia de dúvida. Jinchuriki perfeito? Ela era uma garota incrivelmente orgulhosa, que nunca abaixava a cabeça facilmente, especialmente para Kazuyama. Não tinha como acreditar tão facilmente nas palavras dele. Ao ouvir sua pergunta, Kazuyama deu um pequeno sorriso. Enfrentar um pirralho com autoestima inflada e arrogância teimosa? Esse era o seu tipo favorito de desafio. Não foi exatamente como aconteceu com Kakashi antigamente? E no final? Aquele cara teve que engolir o orgulho e cumprimentá-lo respeitosamente com Sensei Olá. O doce sabor da vitória. Kakashi, bobagem. Se eu pular apenas um Sensei Olá, terei que sofrer 1000 anos de morte. Como eu poderia não demonstrar respeito? Infelizmente, Yujito era apenas uma garotinha. Caso contrário, as coisas seriam muito mais fáceis. Mas isso não foi problema para Kazuyama. Tudo o que ele precisava fazer era excitá-la, mostrar seu poder avassalador e mais cedo ou mais tarde, ela seria atraída. Afinal, crianças admiram força, e Yujito não era exceção. E se você quiser ver, então eu te mostro como é um Jinchuriki perfeito. Considere esta sua lição sobre Jinchuriki. Mas não aqui. Da última vez, Matatabi e eu nos transformamos ao mesmo tempo, e acabamos destruindo a floresta. Ainda precisamos viver aqui, então vamos para o mar? Kazuyama agarrou Yujito e correu em direção à borda da Ilha da Tartaruga. Ao mesmo tempo, ele deu um comando rápido para a enorme tartaruga velha abaixo deles parar de se mover por enquanto. Quando chegaram à costa, ele colocou Yujito no chão e pulou no mar. Yujito, o que é um Jinchuriki? Ela olhou para ele em pé na água e respondeu sem hesitar. Uma pessoa que possui uma besta com cauda. Na sua opinião, o que torna um Jinchuriki perfeito? Essa seria a habilidade de usar livremente o poder da besta com cauda. Kazuyama sorriu com a resposta dela.
Sim, a habilidade de usar livremente o poder da besta com cauda. Mas você precisa entender que há diferentes estágios para aproveitar esse poder. Observe com atenção, Yujito. Vou lhe mostrar o que realmente significa ser um Jinchuriki perfeito. Shei, manto externo. A voz de Kazuyama soou poderosa, assustando Yujito. Mas o que aconteceu em seguida a surpreendeu completamente. No momento em que as palavras saíram de sua boca, seu corpo foi instantaneamente envolvido por um chakra de tom carmesim. O chakra o envolveu, formando rapidamente um denso manto de chakra que envolveu seu corpo. Uma cauda formada inteiramente por essa energia estendeu-se atrás dele. A força bruta do seu chakra enviou ondas violentas pelo mar ao redor dele, fazendo a água se agitar violentamente. Os Jinchuriki podem manifestar 3 formas diferentes recorrendo ao poder de sua besta com cauda. Esta é a primeira forma, o manto da besta com cauda, criada a partir do empréstimo de uma pequena quantidade do chakra da besta com cauda. Conforme o poder da besta com cauda surgia dentro dele, o rosto de Kazuyama revelou um toque de loucura. A boca de Yujito ficou aberta quando ela sentiu a presença avassaladora do chakra da besta com cauda, mas ela não disse uma palavra. Meu parceiro é o 7 caudas, Shei. Quanto a você, seu parceiro é o 2 caudas, Matatabi. Garoto, lembre-se, se você quer se tornar um verdadeiro companheiro da sua besta com cauda, o primeiro passo é o respeito mútuo. Assim como eu. Shei, fortaleça seu fluxo de chakra. Palestras deveriam sempre ser acompanhadas de demonstrações, e Shei cooperou perfeitamente. A produção de chakra aumentou e logo, outra cauda se formou no manto da besta com cauda de Kazuyama. Neste modo, o número de caudas aumenta dependendo de quanto chakra da besta com cauda você extrai. Mas isso não lhe serve de muita coisa. Matatabi só tem 2 caudas. Claro, você também pode pegar emprestado o poder do seu parceiro sem ativar o manto da besta com cauda completo. Assim, o manto carmesim da besta com cauda se dissipou, e atrás de Kazuyama, 2 asas enormes se abriram as próprias asas de Shei. Estas são as asas de Shei, prova de que peguei emprestado seu chakra. E se você usasse o chakra de Matatabi, uma cauda azul apareceria. Yujito assentiu inconscientemente. Ela não tinha percebido que estava ouvindo tão atentamente a explicação dele. O próximo passo vai além. Transformação parcial da besta com cauda. Uma explosão aterrorizante de chakra explodiu ao seu redor. Yujito observou a pele de Kazuyama se desprender centímetro a centímetro, substituída por um exoesqueleto vermelho escuro e endurecido. A água do mar ao redor agitava-se violentamente. Naquele momento, a voz de Kazuyama assumiu um tom mais profundo, quase opressivo. A transformação parcial da besta com cauda permite que o Jinchuriki cubra todo o seu corpo com o chakra da besta com cauda, aprimorando ainda mais suas habilidades. Neste modo, os Jinchuriki não precisam se preocupar com ferimentos. O chakra da besta com cauda envolve o corpo inteiro, e ferimentos normais se curam sozinhos. E finalmente, a transformação de corpo inteiro da besta com cauda. Shei, apareça e diga olá. Em um instante, asas enormes envolveram Kazuyama e no segundo seguinte, a enorme forma de Shei emergiu, erguendo-se do mar. Com um poderoso bater de suas 6 asas, Shei voou para o céu. Depois de alguns giros graciosos no ar, ele pairou diretamente na frente de Yujito. Tis, tis, tis. Boa tarde, pirralho. Eu sou o Shomei dos 7 caudas. Diga olá para Matatabi por mim. Ha ha ha. Com uma risada estrondosa, o corpo gigantesco de Shei de repente começou a encolher, sua forma se dissolvendo em chakra carmesim que rapidamente se condensou de volta ao tamanho humano. Kazuyama reapareceu na frente de Yujito. Viu? É isso que significa ser um Jinchuriki perfeito. Um Jinchuriki perfeito pode usar o poder de seu parceiro livremente sem perder a razão, alternando entre diferentes formas à vontade. Yujito, você ainda tem um longo caminho a percorrer. Yujito ficou completamente atordoado. Ela ainda estava imersa no que acabará de testemunhar, o poder bruto e inegável de uma besta com cauda totalmente controlada. Os diferentes estágios do poder da besta com cauda abriram completamente seus olhos. Então este é o Jinchuriki perfeito. Eu também chegarei a esse nível. Kazuyama deu um leve sorriso e deu um tapinha no ombro dela. O quê? Você quer me chamar de sensei? Eu vou te ensinar bem. Yujito bufou, mas não discutiu. Em vez disso, fez uma pergunta. De qual vila você é, afinal? Se você também for de Komogakuri, então serei seu aprendiz. Ah, ainda estou preso em Komogakuri. Isso não seria possível. Kazuyama zombou. O que há de tão especial em Komogakuri? Nem os filhos do Raikage nem Killer Bee podem me derrotar. Garoto, desista de Komogakuri. Você nunca mais vai voltar. Yujito queria discutir, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Depois de testemunhar o poder avassalador que ele acabará de demonstrar, ela teve que admitir. Poucas pessoas conseguiriam enfrentá-lo. Capítulo 198. Por que você tem tanto rancor de Komogakuri? Você é inimigo de Kumo? Yujito percebeu a clara insatisfação e desdém nas palavras de Kazuyama, o que a deixou incrivelmente curiosa. Embora ainda não fosse oficialmente uma ninja, isso se devia apenas ao fato de ainda ser muito jovem. Como a Jinchuriki do 2 caudas, ela estava destinada a se tornar uma, e não uma ninja qualquer, mas uma pedra angular vital de Komogakuri. Inimigo? Sim, eu sou inimigo de Kumo. A ideia dos 4 irmãos relâmpagos o perseguindo implacavelmente, somada a tudo que ele havia feito na Terra do Relâmpago, fez Kazuyama balançar a cabeça. O relacionamento deles havia congelado há muito tempo. Garoto, você não é um ninja de Kumo agora e nunca será. Siga-me, aceite. De agora em diante você é meu discípulo. Vou te treinar bem e te tornar um Jinchuriki perfeito. Nem pense em fugir. Afinal, para onde você poderia ir? Kazuyama riu, agarrou Yujito novamente e correu em direção à Cachoeira da Verdade. Ao mesmo tempo, a tartaruga da ilha começou a se mover novamente. Como a Terra do Relâmpago. Droga! Quando foi que eu acumulei uma dívida tão grande? Esses desgraçados.
Eles devem ter visto meu pai morrer e agora querem causar problemas para Komogakure. Bi, Dodai, não me impeçam, eu quero matá-los. No hospital de Komogakure, o filho do Raikage, que em breve seria o quarto Raikage, estava preso a uma intravenosa, e seu corpo inteiro irradiava uma aura aterrorizante de fúria. Bi e Dodai o seguraram apressadamente, tentando acalmá-lo antes que ele destruísse o hospital. Irmão, não se anime. Deve ter havido algum engano. Como você pode dever 500 milhões de ryu? Killer Bee não conseguia acreditar. O irmão mais velho devia dinheiro? Tanto dinheiro? Não fazia sentido. Como filho do Raikage, nunca teve falta de dinheiro. Além disso, ele era um ninja elite de Kumo, tendo completado inúmeras missões de alto nível. Suas economias eram infinitas. Por que ele precisaria pedir dinheiro emprestado? Acalme-se um pouco. Tem alguma coisa errada. Com base nas datas do empréstimo, não tem como ter sido você. Naquela época estávamos lutando contra Konoha na Terra das Águas Quentes. Acho que alguém usou seu nome para pedir dinheiro emprestado na Terra do Relâmpago e te deixou com essa dívida. Dodai, pressionando-a com seu único braço restante, analisou a situação cuidadosamente. Suas palavras pareceram acalmar-a, só um pouquinho. Desgraçado, não me deixe descobrir quem fez isso, ou eu arranco a cabeça dele. Dodai, e aqueles cobradores de dívidas? Dodai e Killer Bee trocaram olhares, suspirando desamparadamente. Eles ainda estão na vila. Temos que lidar com isso, ou será um golpe enorme para a reputação de Komogakure. Mas com a morte do terceiro Raikage, eles não farão escândalo por enquanto. Se causarem problemas, também não serão beneficiados. A raiva de A não diminuiu completamente, mas ele conseguiu recuperar um pouco da compostura. Seus punhos cerrados tremiam de fúria contida. Finalmente ele tomou uma decisão. Ainda tenho 120 milhões de ryu guardados. Pegue e dê a eles. Quanto ao resto, cuidamos disso depois. Primeiro precisamos terminar o funeral do meu pai. Se aqueles desgraçados ousarem nos pressionar novamente, não me importo com minha reputação. Eu os mato. Dodai concordou com a cabeça e então lançou um olhar encorajador para A. Não tenho tanto dinheiro quanto você, mas tenho 50 milhões de ryu. Não preciso, então leve tudo. Quanto ao Bi, esquece. Ele não aceita missões há anos, provavelmente não tem muita grana guardada. As palavras de Dodai deixaram Killer Bee um pouco constrangido, mas não estavam erradas. Ele realmente não tinha muitas economias. Bi, vá para o Vale das Nuvens e Relâmpagos treinar. Esta batalha nos custou caro, mas da próxima vez, mostrarei a Iva e Konoha exatamente do que somos feitos. Além disso, Dodai, envie Yujito para o Vale das Nuvens e Relâmpagos também. Ambos são Jinchuriki, eles devem treinar mais. E traga Genbu de volta. Quero que Bi e Yujito vão para a Ilha da Tartaruga para treinar. Embora ainda não tivesse se tornado oficialmente o quarto Raikage, toda a vila reconheceu sua liderança, e ninguém se opôs às suas ordens. Dodai aceitou a tarefa sem hesitar e foi fazer os arranjos necessários. Killer Bee franziu as sobrancelhas levemente ao ouvir as palavras de A, mas não disse nada. Ele entendia a frustração e a raiva do irmão. Além disso, depois dessa batalha, ele percebeu suas próprias deficiências. Treinar talvez não fosse uma má ideia, afinal. Terra do Fogo, Konogakakure. Sede da divisão da raiz. O quê? Você não encontrou Kazuyama? Dans, seus subordinados estão relaxando? A expressão de Orochimaru escureceu, e Dans, sentado em frente a ele, também franziu a testa com a notícia. Meus subordinados são todos cuidadosamente treinados, cada um deles é especialista em rastreamento. De acordo com as informações, Kazuyama foi para a Terra do Relâmpago e não retornou com as forças de Tsunade. Se você não acredita em mim, Tsunade já está de volta à vila. Você pode perguntar a ela mesmo. Com isso, Dan se virou e foi embora. Orochimaru sabia que não estava mentindo. Nas últimas semanas, os experimentos de Dans vinham progredindo rapidamente, e ele começara a compreender os fundamentos do cultivo e transplante das células de Hashirama. Ele não arriscaria romper laços com Orochimaru por algo trivial. Observando Dans partir, Orochimaru soltou um bufo frio e desapareceu em um borrão, usando a técnica de cintilação corporal. Seu próximo destino, Tsunade. Ele logo a encontrou em uma taverna. Ora, este não é Orochimaru? O senhor tão frio de Konogakakure? Você veio até aqui porque sentiu minha falta? Vai me pagar uma bebida? Tsunade tinha acabado de se sentar para comer quando Orochimaru apareceu, e ela não conseguiu resistir a provocá-lo um pouco. Tsunade, onde está Kazuyama? Por que ele não voltou com você? Orochimaru não se preocupou com gentilezas e foi direto ao ponto. Seu discípulo? Ele foi para a Terra do Relâmpago. A batalha foi intensa, e Kazuyama recebeu ordens de explorar as forças inimigas na Terra dos Campos de Arroz. No meio do caminho, ele encontrou uma equipe de Como coletando informações na área. Após interceptá-los com sucesso, ele foi para a Terra do Relâmpago. Tsunade casualmente tirou uma carta de Kazuyama e a deslizou sobre a mesa. Ela a havia guardado caso alguém viesse perguntar sobre seu paradeiro. Orochimaru pegou o papel e reconheceu a letra imediatamente. Era definitivamente de Kazuyama. O que esse pirralho estava fazendo na Terra do Relâmpago? Ele não tinha nenhuma missão de longo prazo lá. Tsunade, como ele enviou essa carta? Técnica de invocação? Orochimaru perguntou de repente, sua mente afiada captando um detalhe crucial. Tsunade sorriu ao perceber a curiosidade na voz dele. Eu não esperava por isso, Orochimaru. Desde Navaki. É a primeira vez que vejo você se importar tanto com alguém. Parece que aquele pirralho realmente tem algo especial. Capítulo 199. As pupilas de Orochimaru se contraíram violentamente ao ouvir o nome Navaki. Navaki era o irmão mais novo de Tsunade e o primeiro discípulo de Orochimaru. Infelizmente, ele morreu durante a Segunda Grande Guerra Ninja, uma perda que Orochimaru nunca realmente esqueceu. Foi a partir daquele momento que ele começou a entender o quão frágil a vida humana realmente é.
Embora o nome tivesse pouco efeito emocional sobre ele agora, para Tsunade a história era diferente. Orochimaru a estudou cuidadosamente, surpreso com o quão calma ela parecia. Durante anos, o nome Navaki foi como um pesadelo para ela. Após a morte de Danka, ela se desintegrou completamente, desenvolvendo um medo intenso de sangue e se isolando do mundo. Nunca se recuperou de verdade. Mas hoje ela havia pronunciado o nome dele sem hesitação. Ela finalmente superou isso? Vendo o choque e a confusão no rosto de Orochimaru, Tsunade tomou um gole lento de vinho e falou calmamente. Não fique tão surpreso. Nem eu achei que conseguiria superar aquela sombra. De qualquer forma, aquele pirralho do Kazuyama enviou uma carta com uma cobra preta, e depois nada. Mas não se preocupe. Sabe, se o seu discípulo é bom em alguma coisa, é em fugir. Até eu tenho que admitir que ele tem talento para isso. Orochimaru ficou pensativo ao ouvir aquelas palavras. Ele realmente foi para a Terra do Relâmpago? Mas por quê? Nesse ponto, a Terra do Relâmpago não tinha mais poder para iniciar outra guerra. Mas Orochimaru, você não deveria estar indo para o campo de batalha na Terra dos Rios? Por que você ainda está na vila? Orochimaru apenas deu um pequeno sorriso. Shirakumo se ofereceu para liderar as tropas para a Terra dos Rios. Então ainda não fui destacado, embora eu imagine que seja apenas uma questão de tempo. Segundo informações da inteligência, Iwagakure enviou dezenas de milhares de soldados para a Terra dos Arrozais. Eles também atacaram nossa base lá. A situação está longe de ser otimista. Eu só queria aproveitar essa rara pausa para procurar meus discípulos. Terminando sua explicação, Orochimaru sentou-se lentamente em frente a Tsunade e serviu-se de uma taça de vinho. Nossa, isso é raro. Faz tempo que não te vejo bebendo, Orochimaru. Ele virou o copo de uma só vez, enquanto o Choshu descia queimando pela garganta. Por um momento, seus pensamentos ficaram alegremente entorpecidos. Não gosto de beber porque o álcool entorpece os nervos. Tsunade respondeu com um sorriso desdenhoso. Saque é uma coisa boa, e? Orochimaru, o que você acha que Kazuyama está fazendo agora? Reunindo informações na Terra do Relâmpago, os ninjas da inteligência desempenhavam um papel crucial na vila. Em tempos de guerra, quanto mais informações coletavam sobre o inimigo, maiores eram suas chances de vitória. Aquele pirralho definitivamente está coletando informações, mas não acho que seja só isso que ele está fazendo. Embora eu não tenha passado muito tempo com ele, sei exatamente que tipo de pessoa ele é. Como diz o ditado, boas ações nunca saem de casa, mas más ações viajam 1000 milhas. Ela não tinha dúvida sobre a natureza de Kazuyama. Enquanto isso, na Ilha da Tartaruga, Kazuyama e Ujito estavam diante de uma enorme cachoeira. O lugar mais místico da Ilha da Tartaruga, as Cataratas da Verdade. Esta é a Cachoeira da Verdade. Dizem que ela reflete o lado mais sombrio do seu coração. Derrote-o e seu coração será purificado, fortalecendo sua vontade. Este é o primeiro passo para se tornar um Jinchuriki perfeito. Se uma pessoa não consegue nem derrotar a si mesma, como pode alegar controlar o poder de uma besta com cauda? Ao ouvir a explicação de Kazuyama, Ujito de repente sentiu uma pontada de dúvida e, sem pensar, deixou escapar. Esta tartaruga da ilha pertence a Komogakure, não é? Então como você sabe tanto sobre isso? Kazuyama riu da pergunta. Sim, esta tartaruga da ilha era de fato uma especialidade de Kumo, mas quem era ela? Sou um ninja especializado em inteligência. Coletar informações é o que eu faço de melhor. É só uma pequena tartaruga da ilha. E até você, um Jinchuriki, eu encontrei sem problemas. É por isso que eu digo que como é só um bando de grandões com cérebros pequenos. Talvez eles nem tenham percebido ainda que os Jinchuriki e a tartaruga da ilha da aldeia deles desapareceram. Ujito franziu a testa diante das palavras zombeteiras. Ela queria discutir, mas não conseguiu. Estava mantida em cativeiro há vários dias. Ela era uma Jinchuriki, pelo amor de Deus. Durante dias, ela fantasiou com seus companheiros em Komogakure vindo resgatá-la, surgindo do céu para levá-la de volta para casa. Mas ninguém apareceu. Uma ponta de dúvida surgiu em sua mente. A aldeia dela era realmente tão forte quanto ela sempre acreditou? Naquele exato momento, Komogakure estava em completo caos. Por quê? Você recebeu uma tarefa tão simples. Cuidem do Ujito. Como ela desapareceu bem debaixo do nariz de vocês? Diga-me, para onde diabos ela foi? O rugido furioso de Dodai ecoou pelos picos das montanhas. Ao chegar ao local onde Ujito havia sido mantida, ficou surpreso ao não encontrar nada. Não havia sinal dela em lugar nenhum da montanha. Percebendo que algo estava errado, ele imediatamente convocou os ninjas sensores de Kumo e ordenou uma busca completa. Os resultados? Jinchuriki Duas Caudas de Komogakure desapareceu completamente. Furioso, Dodai reuniu todos os ninjas ali posicionados e soltou um berro sem precedentes, ao mesmo tempo em que enviava uma mensagem ao futuro quarto Raikage. Não era qualquer um desaparecido, era um Jinchuriki. O que está acontecendo? Onde está Ujito? Para onde ela foi? A chegou como uma tempestade, seu corpo inteiro irradiando pura raiva. Sua raiva era tão intensa que parecia que fumaça começaria a sair de seus ouvidos. Não sei, mas parece que ela foi sequestrada. Dodai mal havia terminado de falar quando um Kumujin de repente correu para o lado deles. Senhor A. Senhor Dodai. Perdemos contato com a tartaruga da ilha. Não importa quantos sinais os ninjas posicionados lá enviem, não há resposta da ilha. As palavras atingiram como um martelo. A visão de A escureceu. Baki. Senhor A. Sim, o futuro quarto Raikage desmaiou de raiva. Dodai quase desmaiou também, com a visão tomada pela raiva e pelo estresse. Se a não tivesse atingido o chão primeiro com aquele baque devastador, Dodai teria sido quem caiu. Esqueçam a tartaruga da ilha por enquanto. Emitam um alerta vermelho e mobilizem todos os ninjas da vila. Encontre Ujito, agora. Faça isso. PUH. Antes que Dodai pudesse terminar seu último pedido, ele tossiu violentamente e cuspiu um bocado de sangue. Como ele não podia se dar ao luxo de desmaiar, seu corpo se contentou com a segunda melhor opção.
Capítulo 200. Lá longe, na Ilha da Tartaruga, Kazuyama Jack recebeu sua recompensa esperada bem na hora marcada. Jin. Foi detectado que o anfitrião sequestrou o Jinchuriki de 2 caudas de Komogakuri e o Jito-ni, junto com a Ilha da Tartaruga, fazendo com que o aspirante a 4º Raikage desmaiasse de raiva novamente, força mais 5, velocidade mais 5. Jin. Foi detectado que o anfitrião sequestrou o Jinchuriki de 2 caudas de Komogakuri e o Jito-ni, e a Ilha da Tartaruga, fazendo com que os Ninja Elite de Komogakuri, Dodai, cuspisse sangue em fúria Taijutsu mais 3, Genjutsu mais 3. Kazuyama, que estava dando uma palestra para Yujito, de repente recebeu um aumento de 16 pontos em seu atributo e ficou eufórico. Esta foi a primeira vez que 2 atributos aumentaram simultaneamente, parecia que o futuro 4º Raikage e Dodai ficaram realmente enfurecidos. Kazuyama Gecko. Afiliação. Konogakakuri, Jack Clangenin, Jinchuriki, 7 caudas. Kekei Genkai. Fuga transparente, maestria perfeita, liberação de cristal. Maestria inicial. Ninjutsu. Técnica de clones múltiplos das sombras, 8 portões internos, técnica do deus voador do trovão, ninjutsu de liberação de fogo, bola de fogo, técnica do fogo do sábio da fênix, ninjutsu de liberação de terra, parede estilo terra, técnica de decapitação suicida dupla, técnica de liberação de vento, vento protetor, grande ruptura, cortador de vento, mãos de serpente das sombras ocultas, 1000 anos de morte, aumento de 11% no poder, característica especial, rotação, técnica de invocação, cobra, portão Rashomon de 5 camadas. Senjutsu. Senjutsu da caverna Rishi, não ativado, energia natural nível iniciante. Besta com cauda, Shei. Afinidade, 100%. Progresso da transformação da besta com cauda, 100%. Bijudama dominada, progresso de otimização 20%, habilidade ativada, habilidade portátil. Estatísticas, força, 77. Velocidade, 80. Chakra, 95. Resistência, 82. Ninjutsu, 96. Taijutsu, 59. Genjutsu, 64. Selos de mão, 78. Embora seus atributos não tivessem melhorado muito, a liberação de cristal, o portão Rashon de 5 camadas e a Bijudama aprimoraram significativamente suas habilidades. Kazuyama estava muito satisfeito com sua força atual. Se ele incluísse Shei, ele poderia caminhar pelo mundo ninja com confiança. Enquanto ele se entregava às suas fantasias, a voz de Yujito de repente soou com desprezo. Ei, do que você está rindo? Essa foi uma risada muito horrível. Ao ouvir isso, Kazuyama imediatamente reprimiu o sorriso e tossiu levemente. Não é nada. Você se lembra do que eu acabei de te dizer? Você precisa encarar seu lado sombrio com coragem, entendeu? Yujito assentiu, seu rostinho já arrogante parecendo ainda mais convencido. É só o lado negro. Veja como eu cuido dele. Ao ver a ansiedade de Yujito, Kazuyama sorriu ironicamente. Ele havia lido a obra original e sabia que o lado sombrio não era fácil de lidar. Já que o pirralho queria sofrer, seria divertido assistir. Nesse momento, Shei falou de repente. Kazuyama, você está tentando enganá-la? Acho que você não tem boas intenções. Shei estava com Kazuyama há muito tempo. Se essa tarefa fosse realmente benéfica, Kazuyama teria assumido pessoalmente em vez de entregá-la a uma criança. Algo definitivamente estava errado. Ei, Shei, você tem razão. Esse lado sombrio não é brincadeira. Vamos apenas assistir ao show. Duvido que dure muito. Naquele momento, Yujito já havia saltado na plataforma elevada em frente à cachoeira, olhando fixamente para a água que caía. Logo, uma figura escura emergiu de trás da cachoeira. Ao avançar, revelou-se outra Yujito. Mas esta exibia um sorriso diabólico e seus olhos brilhavam vermelhos, conferindo-lhe uma presença sinistra. Hehehe. Yujito. Você é tão cheio de inferioridade, o que te faz pensar que pertence a este lugar? Sua arrogância é só fachada. Você anseia por reconhecimento e amizade. Se não, por que teria aceitado 2 caudas e se tornado um Jinchuriki? Yujito, que transbordava confiança, congelou no momento em que seu lado sombrio falou. Seus olhos se arregalaram em choque ao ver a versão de si mesma de olhos vermelhos parada à sua frente. Não, eu não me sinto inferior. Eu quero me tornar o mais forte. Hehe, fracote. Você nunca vai se tornar o mais forte. Desista e vá para casa. Ou eu te espanco até a morte. O lado sombrio avançou lentamente. Embora tivesse a mesma idade de Yujito, já caminhava sobre as águas, provando que podia usar chakra. Ao ver isso, Yujito instintivamente deu meio passo para trás. Ela estava com medo. A outra versão dela havia expressado suas inseguranças mais profundas, e sua aparência aterrorizante só aumentava seu medo. Ah, não chegue mais perto. Naquele momento, Yujito estava à beira de um colapso. Ela ainda não havia se tornado uma ninja e sempre se iludiu, escondendo seus verdadeiros pensamentos por trás de uma fachada de arrogância. Mas diante das cataratas da verdade, todas as suas pretensões ruíram em nada. Ela se agachou lentamente, envolvendo os joelhos com os braços e o corpo tremendo levemente. Ao ver isso, Kazuyama soltou um pequeno suspiro. Então era tudo só fachada. Ela ansiava por força, aceitando de bom grado as 2 caudas e se tornando a Jinchuriki de Matatabi, perseguindo o poder. O lado sombrio continuou avançando, e Yujito não tinha como resistir. Observando isso, Kazuyama ergueu lentamente a mão direita, e seu chakra se transformou em uma brisa suave que ergueu Yujito do chão. Chega, vamos parar por aqui. Com controle preciso, o vento carregou Yujito para longe da cachoeira. No momento em que ela partiu, o lado sombrio desapareceu gradualmente. Kazuyama agachou-se ao lado do ainda trêmulo Yujito. Garoto, eu já sei, você quer ser forte. Siga-me e eu lhe darei tudo o que você deseja. Com a minha ajuda, juntamente com o poder do 2 caudas dentro de você, garanto que você se tornará forte, alguém que os outros admirarão. Ele aproveitou a oportunidade.
Kazuyama não deixaria tal oportunidade escapar. Se ele pudesse conquistar Yujito com um só movimento, tornando-a sua seguidora leal, sua futura mão direita, por que não faria isso? Yujito ergueu lentamente a cabeça, os olhos avermelhados cheios de medo, mas ainda mais de uma obsessão inabalável. A obsessão de se tornar forte. Kazuyama riu. Hahaha. Pirralho, gostei desse seu olhar. É só o lado negro. Deixe-me mostrar o quão insignificante ele realmente é. Sem hesitar, ele saltou para frente, pousando em frente às cataratas, olhando diretamente para seu reflexo, esperando. Logo, a figura sombria dentro das cataratas emergiu mais uma vez. O lado sombrio de Kazuyama Jack tomou forma. Parecia-se com ele, mas sua expressão e olhos contavam uma história diferente. As pupilas vermelhas eram esperadas, mas o rosto distorcido por uma loucura pura e desenfreada. Ao ver isso, Kazuyama não ficou nem um pouco surpreso. Claro, afinal, é o meu lado sombrio. Mas no momento em que abriu a boca, Kazuyama não conseguiu mais se conter. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.